E assim como o Vitor já citou, o tema do estudo de hoje, ele traz a justiça divina e a lei de ação e reação. Eu vou trabalhar nesse estudo de hoje as citações do Evangelho, também as citações que já são antigas, que vêm das Sagradas Escrituras. Mas, para começar com o tema, eu gostaria de fazer alguns questionamentos para vocês. Por que pessoas boas sofrem? Por que alguns parecem nascer cercados de oportunidades, enquanto outros enfrentam tantas limitações? Porque existem tantas desigualdades? Existe realmente justiça no mundo? Será que Deus realmente é justo? Essas perguntas não são agora, nós estamos no século XXI, não são perguntas atuais. Essas perguntas são antigas. Elas já acompanham a humanidade desde tempos anteriores a Cristo. Tanto que nós temos as leis de Moisés, entre outras leis, para depois vir a lei de Jesus, que Cristo trouxe. Então, essas são perguntas já antigas. Sempre haviam-se essas dúvidas. E aí, muitas vezes no nosso dia a dia, essas dúvidas podem surgir em nós. E para auxiliar nesse estudo de hoje, eu gostaria de utilizar uma mensagem de Emmanuel, que vem trazida por Chico Xavier, que vem no livro Alvorada do Reino, que ela chama Na Sementeira de Cada Dia. Aí eu gostaria de ler o primeiro parágrafo dessa mensagem com vocês. Observa o mundo ao redor de teus passos e perceberás, na desigualdade das situações, a justiça divina a expressar-se com a perfeição da sabedoria e do amor. A gente pode perceber aqui que ele nos traz algo a ser feito. A gente passar a observar, analisar ao nosso redor, verificar essas situações e aí nos leva àquelas perguntas, aquelas reflexões que eu citei, que às vezes surgem sim dentro de nós. A gente fala assim, não, jamais eu parei para analisar com relação a Deus. Fala assim, jamais questionei se realmente ele era justo. Eu acredito que ninguém aqui pode dizer que não fez isso. E com esse trecho, a gente pode perceber que Emmanuel, ele diz que não existe apenas justiça, Vocês podem ver ali que ele não cita apenas justiça, mas ele faz um apontamento ali que a justiça divina, ela expressa-se com sabedoria e amor. Então, por meio daqui, a gente já pode começar a analisar, refletir que Deus é sabedoria e amor, porque ele já vem nos trazendo isso. E também, com isso, a gente já pode considerar que Deus não é um juiz. Não é um juiz severo que só quer nos castigar. Ele pode ser considerado um pai. Se a gente pensar aí quem é que tem filho, como que age com seus filhos? Age ali só com castigos? Não. Tem os castigos? Tem, porque a gente considera que isso é algo bom para a sua criação. Mas também tem sabedoria. A gente tenta agir com sabedoria e com certeza com muito amor. Mas os questionamentos que eu citei, como eu já disse, eles estão presentes desde há muito tempo. Só que há muito tempo, nas escrituras sagradas, já nos traziam. Nos Salmos, por exemplo, Salmo capítulo 25, versículo 8, já trazia lá, bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. No 116 também traz, o Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. Aí também, 145. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. Então, por aí, a gente já pode perceber que as perguntas realmente não são de agora, elas já são antigas e os salmos nas escrituras sagradas, dentre outras citações, já vinha falando referente a Deus, ao quão justo e bondoso ele é. Mas como a gente estuda referente à doutrina espírita, a gente sabe que ela vem trazer
compreensão, né, uma compreensão mais ampla da vida. Ela nos mostra com relação à nossa existência, ela nos traz reflexões e análises para conhecermos a respeito das nossas inquietações. Ela nos traz que somos espíritos imortais e que estamos aqui para aprender. Mas vamos lá. Com relação a esses questionamentos, né, a gente percebe que eles vêm muito referente a dúvidas com relação aos atos de Deus. E considerando todas essas dúvidas, o Espiritismo, ele nos traz no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o item 3, com relação a essas dúvidas que temos referente à existência de Deus, referente à sua justiça, o seguinte: entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho nem com parcialidade. Então a gente percebe que com relação, né, a qualquer dúvida que a gente tenha referente a Deus, os Espíritos nos trazem que Deus, ele é tudo, só que ele não age nem com capricho, nem por parcialidade, o que às vezes nós, né, mortais, humanos, a gente acaba agindo. Mas, considerando que nós vamos utilizar a doutrina para reflexão, para estudo, e é o que a gente vem, né, buscar, temos Allan Kardec como codificador do Espiritismo. E ele foi criado no catolicismo, no cristianismo. Então ele já tinha, né, todo o conhecimento que quem vem do catolicismo sabe, referente a Deus, a todos os seus atributos, falando, né, que Deus é único, onipotente, que ele é soberanamente justo e bom, dentre todos os atributos que às vezes a gente esquece, né, que ele é todo justiça, todo bondade. E aí, sabendo disso, mas querendo questionar os espíritos, porque ele veio codificar o espiritismo por meio das respostas dos espíritos. E no livro dos Espíritos, na questão 13, ele pergunta aos espíritos: quero saber deles o que eles consideram. Aí ele pergunta: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa dos seus atributos? Será que a gente tem ideia? Quando a gente fala tudo isso, né? Quando uma pessoa fala assim, Deus é único, tem pessoas que ainda duvidam disso. Ou dizer que ele é onipotente. Aí, o que os espíritos nos trouxeram como resposta? Do vosso ponto de vista, sim, porque queredes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meio de exprimir. Então aqui a gente percebe que os espíritos, a gente já tinha noção, né, que a gente não tem conhecimento. Se a gente pensar como mortal, que a gente não tem conhecimento de tudo, né? Por exemplo, uma pessoa tem conhecimento de uma coisa de uma área, o outro tem conhecimento de outra. Então a gente não tem totalidade de conhecimento do que é terreno, do que está entre nós. Imagina a gente saber de fato o que é Deus, todos os atributos que ele tem. E considerando isso, né, para eximir qualquer outra dúvida com relação a tudo que os espíritos nos trouxeram, porque eles são muito claros, né, acima da inteligência do homem mais inteligente. Então, o homem mais inteligente na Terra, independente de todo o conhecimento que ele detém, ele ainda não tem noção do que é Deus. E Kardec ainda faz adição de uma nota. Ele ainda quis colocar, expressar o seu conhecimento ali, junto com a resposta dos espíritos. É soberanamente justo e bom,
a sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. A gente percebe que ele cita ali pequeninas coisas. O que seria uma coisa pequenina? Considerando a ciência aí, a gente tem átomos, tem as moléculas, e fora que hoje o estudo ele já, né, que além do átomo ainda tem mais. Então a gente não tem noção da totalidade da ciência. Imagina de Deus, imagina conhecer ele, saber como que ele é de fato, como que ele pensa. Mas, como o nosso estudo de hoje é pensar, né, um pouquinho ali, refletir sobre o jeito dele, sobre tudo, né, o que ele faz com relação à sua justiça e realmente analisarmos com relação à sua bondade, a gente percebe que os Espíritos trazendo ali toda essa menção com relação aos atributos, ao jeito de Deus para conosco, a gente pode perceber que não podemos duvidar, né? Tem gente que ainda não acredita em tudo por não deter conhecimento de tudo, mas não podemos duvidar de tudo o que Deus faz e tentar compreender a sua justiça. Mas aos poucos, conforme a gente reflete, a gente pode perceber que a justiça de Deus, ela difere da justiça do homem. Ela difere, por quê? Porque Deus sabe da nossa trajetória imortal. Ele sabe de tudo o que a gente fez, é quase que aquela, né? As pessoas às vezes julgam a gente pelo que elas veem de nós, mas elas não sabem o que passa na nossa cabeça. Então, às vezes a gente está ali sorrindo, transparecendo toda a felicidade do mundo, mas internamente a gente não está bem. Internamente a gente está triste, está magoado. Então, dizer que uma pessoa que a gente conhece uma pessoa é muito limitante. Imagina dizer, né, com relação a Deus. A gente sabe, né, que nem eu falei nesse exemplo, com relação a saber da limitação da pessoa, a saber como que ela é, eu gostaria de dar um exemplo para a gente tentar começar a refletir a respeito da justiça de Deus. Se a gente pensar aí durante a vida escolar, a gente tem vários anos escolares, né? Começa do primeiro ano, que seria um ano mesmo considerado pré-estudo, porque maternal é mais ensino de introdução. Então, começa mesmo no primeiro ano. Se a gente considerar aí que a gente tem do primeiro até o terceiro ano do ensino médio, e dentro desse período aí de estudo, tivesse um professor que ele desse aula do primeiro ao oitavo ano, e para os alunos, ele desse a mesma prova. O professor fala assim, não quero saber em que ano está. Junto todo mundo numa sala, eu vou dar a mesma prova. Seria justo ele fazer isso? Seria justo ele dar a mesma prova para vários alunos em anos diferentes, sendo que cada um detém de um conhecimento? Porque se você considerar que um aluno do primeiro ano, ele tem pouco conhecimento, ele recém está ali sendo alfabetizado, alguns dependendo, né, de como foi no seu maternal, não tem conhecimento nem do abecedário. Aí imagina aí um aluno que está lá no quinto ano, mesmo já detendo de mais conhecimento, ele ainda sabe o que um aluno do oitavo ano não, ele ainda não detém do conhecimento. Então, um professor fazer isso, dar uma oportunidade de apenas uma prova, independente do conhecimento, não seria justo. Porque o que a gente espera de um professor? A gente espera que ele sabe que cada aluno não detém de todo conhecimento, ele tem que ensinar primeiro, né, para depois cobrar. Não é simplesmente cobrar. Não, eu que quero, eu vou cobrar do jeito que eu quiser. Não é assim, né? Ele vai ensinando e depois vai cobrando conforme a pessoa vai indo ali, tendo conhecimento. Agora imaginemos, isso é um professor, imaginemos Deus. Será que Deus vai nos cobrar ou nos cobraria sem sabermos, sem conhecermos? E aí que vem a doutrina espírita para nos auxiliar, porque Jesus já havia trazido que a doutrina espírita
ela seria um codificador, ela seria ali como se diz, uma expressão para aprendermos sobre tudo que ele veio trazer e compreendermos. E aí Kardec veio trazendo isso de forma mais clara. Então, com isso, a gente pode, sempre lembrar que a justiça do homem, conforme esse exemplo, a justiça do homem, muitas vezes, ela age como um castigo. A gente, pensar nesse professor, ele estaria castigando, sim, os seus alunos. Não esperando o conhecimento, não esperando que eles detivessem de conhecimento e simplesmente aplicar uma prova, seria castigar, Mas a gente sabe que Deus não age assim. E aí, a justiça divina, ela nos mostra que as consequências dos nossos atos refletem em tudo, refletem no nosso futuro. Mas as consequências também, elas nos trazem aprendizado. Porque você imagina ali um aluno, que nem eu citei, do 5º ano, ele vai fazer a prova, a gente tem aí, por exemplo, a prova do Enem. A prova do Enem, pessoa do 1º ou 3º ano, ela pode fazer. Não detém do conhecimento, não, ela tem ali até o 3º ano para ela ter o aprendizado e chegar no 3º ano e fazer a prova. Então, Deus, ele vai ali nos dando essa possibilidade e a gente vai percebendo a diferença que a gente tem de uma vivência com uma justiça do homem e uma vivência com relação à justiça de Deus. Mas eu gostaria de ler mais um trechinho da mensagem que Emmanuel nos trouxe, que diz: lembra-te de tudo nas horas de hoje decorre das criações do dia a dia de ontem, tanto quanto a nossa conduta presente traçar-nos-á o amanhã infalível. A gente pode perceber que Emmanuel nos mostra que o que fazemos hoje vai refletir no amanhã, independe do que você fizer. Você vai sempre, as escolhas, tudo, as suas ações, as suas escolhas, tudo vão refletir no amanhã, de forma infalível. Mas, com isso, a gente já começa a trazer o quê? A lei de ação e reação. Porque se o que eu faço hoje reage no amanhã, eu estou tendo uma reação de uma ação que eu fiz. Nas Escrituras Sagradas, Mateus capítulo 16, versículo 17, já trazia: cada um segundo as suas obras. E aí, como o Evangelho, como o Espiritismo vem para trazer explicações mais claras referente ao que as Escrituras Sagradas traziam, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, também no item 3, traz: as vicissitudes da vida derivam de uma causa, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Então a gente pensa, temos a lei de ação e reação. E aqui a gente percebe que sempre os Espíritos nos trazem que haverá reação das nossas ações, mas que Deus será justo. Ele será justo com relação ao que teremos, como reação, como causa. Aqui a gente já pode perceber, eu acredito eu, que a justiça divina, ela não, tudo que sofremos de reação não é um fatalismo. A pessoa, coitada, ela está sendo prejudicada. Não, a gente já pode compreender que ela está tendo uma reação das ações dela. E que isso não é predeterminado por Deus. Se o que eu faço, eu vou ter uma reação depois no futuro, não foi Deus que predeterminou, fui eu que escolhi. Então a gente não pode dizer, não, que nem tem pessoas que falam assim, Deus que faça o que ele achar melhor para mim. Aí eu vou lá e faço uma coisa errada. O que vai adiantar? Não vai adiantar nada. Por quê? Porque se o que eu estou fazendo, a reação, o efeito do que todas as minhas ações vão ser conforme a minha ação, se eu faço algo de ruim, eu não vou ter algo de bom como retorno ali.
Então, na lei de ação e reação, a gente pode perceber que o nosso futuro ele pode ser modificado e que as escolhas que fazemos, ela tem o poder, sim, de alterar o curso dos acontecimentos. Com isso, vem o quê? As nossas responsabilidades. A gente começa a perceber as nossas ações e o reflexo delas, e com isso, a gente já vem à mente a responsabilidade que a gente tem com relação ao que a gente faz. Aí a gente já pode perceber que cada pensamento, cada palavra, cada ação produz uma consequência. Mas vamos pensar, vamos refletir. Considerando que todas as nossas ações influenciam no nosso amanhã, no nosso futuro. Que no nosso dia a dia a gente faz, né, entre escolhas, dentre atitudes, ações. Será que a gente consegue, no nosso dia a dia, corrigir tudo que a gente faz de errado? Será que a gente consegue corrigir todas as palavras ditas, todas as nossas ações? Será que ninguém aqui deixou um mal-entendido ou não fez algo que no outro dia, ou que nem a gente sempre, né, passa ali a dizer, para a gente passar, refletir, analisar referente às nossas ações? Será que ninguém aqui chegou em um momento no final do dia que pensou assim, nossa, podia ter feito diferente, podia ter ficado calado, ou podia ter me expressado melhor? Acredito que todo mundo em algum momento já passou assim por uma situação. E aí eu pergunto mais a fundo, quem aqui jamais teve uma desavença? Brigou ali com, né, um familiar, um amigo ou uma pessoa na rua, que às vezes por um impulso, né, agiu de uma forma ruim, ou quem jamais teve uma conversa, né, estava ali conversando com uma pessoa e por ficar nervoso, por ficar com raiva, falou palavras que não representavam algo bom. E vieram a se expressar e depois dizer assim, falei sem pensar. Sabemos que o falei sem pensar não existe, até mesmo porque o nosso raciocínio ele já começa no cérebro. Então você fala assim, primeiro vai do cérebro, é formulado e depois vem pela boca. Então você fala assim, falei sem pensar, já cai por terra. Falou sem refletir. Falou sem refletir, melhor ainda. Mas temos também situações em que você fez toda uma ação, falou algo ruim, teve lá a oportunidade de se desculpar. Você encontrou com aquela pessoa, você encontrou com aquele ente, né? Seja pai, mãe, filho. Só que por vaidade, por orgulho, ou qualquer outro sentimento que não é bom, você não fez nada. Você não se desculpou, né? Ou às vezes você teve ali a oportunidade da pessoa tentar conversar com você, tentar se desculpar e você ignorou. Quem aqui jamais, né, fala assim, eu nunca passei por isso. Jamais isso aconteceu comigo. Agora, vamos pensar aí numa existência. Será que durante toda uma existência, tudo o que a gente fez de errado, isso eu falei assim, num dia, né? Se considerar um dia, considerar talvez uma semana. Agora pensemos em toda uma existência. Será que a gente consegue reparar todos os erros que a gente faz em uma existência? Será que, né, tem gente que pensa assim, nossa, se eu pudesse voltar no meu passado, eu faria isso diferente. Por quê? Porque hoje a gente tem conhecimento, a gente tem aprendizado diferente do que a gente teve, né, há um tempo atrás, seja um ano atrás, 2, 10, 20, 30. Então hoje a gente tem um conhecimento diferente. Mas, continuando nossa reflexão, considerando aí toda uma existência, ciente que Deus sabe de toda a nossa existência, pode ter gente aqui pensando, mas Iriam, se
existe a lei de ação e reação. Se toda a ação que eu faço, eu vou ter uma reação, e pelo jeito que você está falando, é sempre uma reação, é sempre eu vou ter ali um castigo, né? Porque a gente é imperfeito. A gente tenta melhorar, tá indo devagarzinho, mas a gente ainda somos imperfeitos. Alguém pode estar pensando assim, mas e uma pessoa boa? Né? A gente tem aí tantas pessoas boas, tantas pessoas, por exemplo, na doutrina espírita, que vem divulgando o espiritismo, que a gente vê na sua vivência, que age sempre de forma, né, refletindo, agindo no bem, trabalhando sempre em prol do próximo. Na doutrina que nem eu citei, a gente tem ali Francisco de Assis, a gente tinha Chico, Bezerra de Menezes. Todos eles passaram por sofrimento. Você fala assim, não, a vida deles foi uma vida fácil, né? Eles vieram também trazer ali o espiritismo, mostrar para nós tudo que os espíritos puderam, trouxeram reflexões, fizeram livros. A vida dele foi fácil. Não, não foi. Quem sabe, né, quem conhece a vida, por exemplo, de Divaldo, de Chico, sabe que não foi fácil. E aí a gente tem um exemplo maior ainda, que é de Jesus. Você fala assim, Jesus veio para trazer o caminho, será a verdade, será a vida. Foi fácil a existência dele de encarnado? Ele foi assim, né, como ele veio, Deus veio ali sempre consagrando ele, mostrando que, né, ele fez várias curas, dentre muitas outras ações, mas a vida dele foi fácil? Ele passou por essa existência de uma forma tranquila? Não. Tanto que na existência ele foi crucificado, ele foi condenado à morte como um criminoso. Mas Jesus, em conversa com Nicodemos, a gente tem isso lá em João capítulo 3, versículo 3, que eles conversando, Jesus disse a Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas aí, sabendo disso, Kardec perguntou aos espíritos, na questão 132, porque se a gente, para conhecer o reino de Deus, a gente tem que nascer de novo, sabendo que a gente nasceu, a gente está encarnado. Aí ele perguntou, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos responderam, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Fiz ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Eu posso dizer por mim, eu tenho certeza que eu estou aqui por expiação absoluta. Então, eu acredito que a maioria das pessoas, considerando tudo, né, tudo que nós passamos, tudo que a gente passa no dia a dia, todas as vivências, as convivências com as pessoas, eu acredito que a maioria das pessoas está aqui por expiação, sim. Por quê? Porque Deus quer que cheguemos à perfeição. Ele quer o nosso bem, Ele quer o nosso melhoramento. Só que a gente sabe que existem espíritos que vêm aqui não por expiação. Se a gente pensar aí, né, como eu citei, Chico Xavier, Bezerra, ou até mesmo Jesus, que mesmo sendo crucificado, passou todo o sofrimento, fora eles, né, que eles entrariam ali na missão, porque o que eles vieram fazer, apesar de todo o sofrimento, é uma missão. Você considerar que Chico, ele trouxe, né, além de todos os livros,
todas as reflexões, ele trouxe consolo para muitas famílias por meio ali das psicografias, e ele veio sim trazendo mais luz para quem buscava o conhecimento da doutrina espírita. Mas a gente pode concluir com relação a isso que o sofrimento não é sinônimo de culpa, porque se o próprio Cristo, né, o próprio Jesus veio, sofreu e foi crucificado, ele não era culpado de nada. Ele não tinha culpa de nada. Então, estar encarnado não significa que estamos aqui como condenados. A gente não está aqui como um criminoso, como um condenado. Deus jogou aqui, não, vocês estão na prisão, vocês vão ter que pagar pelos seus erros. A gente está aqui, conforme cita ali no final, para colaborar na obra da criação, nas obras de Deus. Mas, William, como que eu posso colaborar nas obras de Deus? Como que eu posso colaborar com tudo que Deus faz, sendo que Ele é perfeito? Sendo que eu ainda sou falho, eu ainda tenho muito a melhorar, muito a corrigir. Como eu disse, Deus quer o nosso bem. Ele deseja a nossa evolução. Mas vamos pensar aí em Maria. Algumas religiões desconsideram Maria, a mãe de Jesus. Fala assim, não, Maria, que significado que tem Maria para tudo o que Jesus veio fazer, todos os ensinamentos que ele nos trouxe. Eu gostaria de saber que quem é mãe teria, né, hoje, se você considerar hoje, teria a mesma capacidade que Maria teve em confiar o seu filho às leis do mundo e a todo o sofrimento? Quem aqui hoje, porque tem pessoas que podem falar assim, ah não, Maria, pode se considerar Maria, porque a mãe de Jesus podia ser qualquer pessoa, qualquer mulher da época lá podia ser a mãe de Jesus. Mas se você considerar que ela teve uma confiança tremenda em Deus, porque ela confiou seu único filho a toda aquela existência de sofrimento, porque ela tinha muita fé. Hoje, eu digo, se eu soubesse que um filho meu, uma filha minha, no caso eu tenho 2 filhas, se uma filha minha, todas as ações que ela vai fazer daqui para frente vão levar ela à morte, eu com certeza viraria para ela e falaria assim, não, minha filha, pensa com carinho aí, tem certeza? Não tem um outro caminho, não tem um outro jeito, sim, que você pode chegar nesse mesmo resultado, mas sem ter essa mesma consequência? Então a gente não pode desconsiderar que Maria, apesar de não ter vindo em missão, mas ela teve sim como que eu posso dizer, uma missão, apesar de às vezes ter vindo por expiação, mas ela teve uma missão não exercida por ela diretamente, mas exercida pelas escolhas dela. E aí a gente pode perceber que as nossas ações, as nossas escolhas, apesar de, como eu disse, eu tenho certeza que eu vim à expiação, mas às vezes a minha expiação, ela é para quê? Para dar amparo, dar apoio para alguém que pode estar aqui em missão. Uma filha, um irmão, um tio, né? Alguém que veio com uma missão, com um propósito. Às vezes, a minha existência é para estar ali amparando ele, auxiliando ele, não deixando ele desistir. Então, por mais que às vezes a gente venha por expiação, mas a gente tem sim um propósito na obra da criação. A gente não está aqui à toa. Ninguém está aqui, como é dito, a passeio. A gente tem sim, seja para corrigir os nossos erros, corrigir as falhas que a gente tem, seja também para dar amparo para alguém, para ser o auxílio na missão de alguém. Mas eu quero ler mais alguns trechinhos da mensagem de Emmanuel.
que diz: tudo nasce e renasce em função do aprimoramento que nos cabe atingir. Então a gente já vê aqui que o Emmanuel, ele já vem voltando a nos trazer, né, a refletir, que a gente veio para se aprimorar. A gente não veio como um castigo, como um criminoso, não, a gente veio para se aprimorar, sim, para se melhorar, porque Deus quer a nossa evolução. Ele é um pai, ele é bondoso, ele é justo, a gente veio para se aprimorar. Ele traz alguns exemplos. O usuário do pretérito que subtraiu a bênção do ouro à circulação do progresso, agora é um mendigo esmolando a graça do pão. Ele traz mais um exemplo. O artista que ontem abusou da inteligência, situando-a a serviço da imoralidade e do crime, passa hoje entre aqueles que lhe foram vítimas da insânia intelectual, na feição do demente necessitado de proteção e carinho. Traz também a mulher que antigamente imobilizou a própria beleza na exploração da crueldade do vício, caminha na atualidade entre a angústia e a aflição da debilidade orgânica, em vigorosa luta contra o abatimento e a enfermidade. E ele traz mais um exemplo. O tirano das consequências que outrora movimentou a política e a autoridade na escravidão dos semelhantes para extorquir-lhes o sangue e o suor, transita agora na terra, no corpo disforme dos mutilados que beijam o pó da terra por muitos e muitos anos, a fim de compreender que só a humildade e o amor são bastante sábios para conferir-nos a luz da verdadeira felicidade. A gente pode perceber que Emmanuel, nos exemplos que ele nos traz, que a gente tem ali as leis de ação e reação. Porque se a gente considerar os 4 exemplos que ele deu, todos demonstram como que as pessoas estão numa outra encarnação, correto? Porque se ele falou assim, vem posterior, volta agora, então não é na mesma encarnação, porque você pensar que uma mulher que antigamente mobilizou a beleza, hoje ela caminha na atualidade como uma debilidade orgânica, então a gente já tem ali que não é nessa existência, que já é numa próxima, que é numa próxima oportunidade. Mas sabendo disso, Kardec pergunta aos espíritos, porque ele estuda todos os ensinamentos de Jesus. Conforme eu havia dito antes, Jesus disse que tem que voltar de novo para conhecer o reino de Deus. Kardec pergunta: em que se baseia o dogma da reencarnação? A gente sabe que dogma seria um princípio a ser seguido, um princípio taxado já. E os espíritos respondem: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Então, vamos pensar, se Deus é justo e bondoso, será que ele obrigou cada um dos que foram citados no exemplo a retornar? Falou assim, não, você cometeu vários erros no seu passado, a partir de agora você vai reencarnar sim, mas você vai reencarnar do jeito que eu quero. Será que Deus agiria assim com a gente? Nos castigando? Ou será que foram estes espíritos que, sabendo das suas necessidades, escolheram, na oportunidade da reencarnação, vir e corrigir os erros? Porque a gente vê lá, ó, usuário transformado em mendigo. Quem que vai pensar assim, não, eu quero vir na próxima vida como um mendigo? Um espírito que já detém do conhecimento divino, do conhecimento da justiça divina.
Que aí tem os outros exemplos, né? O artista que abusou da inteligência, que retorna na feição de demente necessitado, a mulher que se utilizou da beleza para prejudicar e passa agora a vigorosa luta contra a enfermidade. E o tirano, que retorna agora em condições limitadoras. Se você pensar que isso não foi algo imposto por Deus, mas foi algo escolhido pelo Espírito, já temos mais um pouquinho da noção de como que funciona a justiça de Deus, que Ele, conforme a resposta já dita anteriormente, quando o Kardec pergunta referente ao objetivo da encarnação, eles já disseram, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Mas aí a gente percebe que ele coloca impõe. Eles não responderam dizendo, Deus lhes obriga a encarnação. Não, Deus não obriga ninguém à encarnação. Qual que é a imposição? Reencarnar para chegar à perfeição. Aí a gente pensa com relação a pai e mãe. Todo pai e mãe aqui é bonzinho com o filho, dá tudo pro filho sempre? Eu acho que não, eu pelo menos não dou, porque eu digo muito que eu não dou de tudo para minhas filhas, não passo a mão na cabeça porque eu sei que a sociedade não vai fazer isso. Então eu criaria ali um adulto, né, posso dizer, que sofreria, conhecendo toda a sociedade que a gente tem. Mas com os exemplos que a gente viu e com essa resposta dos Espíritos, a gente pode concluir que a justiça divina, ela não vem nos trazendo punição. E que nem toda enfermidade, pobreza ou limitação é uma consequência direta das faltas do passado. Por que eu digo isso? Ali sim vieram numa nova encarnação corrigindo. Mas a gente não pode levar isso para tudo, para todo mundo. A gente vê lá uma pessoa, né, com uma situação econômica ruim. Pensa assim, não, ele é um mendigo porque ele precisa passar por essa situação. Ele precisa ser pobre porque ele devia ter numa outra encarnação muito dinheiro e não fez isso de uma forma boa, não utilizou os bens de uma forma boa e agora ele tem que ser mendigo. Na verdade, a doutrina espírita, ela nos traz que a gente não deve analisar assim. Nem tudo é pena, nem tudo é castigo. A gente tem que sim ter conhecimento. E no exemplo que eu dei, né, que eu citei, e considerando tudo isso, vamos pensar num caso, como eu citei, né, da gente ver aí uma pessoa, um mendigo, e fala assim, ah não, ele está pagando por alguma pena. A gente pensa aí numa pessoa que herda, nessa existência, uma grande fortuna, né, um familiar lá, o pai, a mãe, o avô, faleceu e a pessoa herdou uma fortuna muito grande, com muitos bens, só que essa pessoa, ela não tinha conhecimento nenhum de nada. Ela simplesmente herdou, também não buscou conhecimento, não quis saber o que poderia fazer, não tinha conhecimento referente a como agir com aquela fortuna, com aqueles bens. E aí o que ela pensou? Opa, a partir de agora vou viver a minha vida, vou curtir. E começou a festejar, começou a gastar os seus bens com festas, e aí foi criando vícios, e de repente acabou o dinheiro, acabou a fortuna, acabaram-se os bens. Como eu havia dito, a gente não deve olhar para uma pessoa e a situação que ela está e considerar que é tudo de outras vidas. Será que no caso dessa pessoa que herdou todo esse valor, ele está pagando por algo antigo? A gente fala assim, não, Deus já sabia que ele ia dar e ele precisava ficar na pobreza, na miséria. Ele tinha que perder tudo. Será mesmo? Será mesmo que Deus já tinha programado ali tudo para ele e
que ele tinha que passar por essa situação? Ou será que isso foi uma consequência das ações dele nesta vida? Foi um reflexo das ações dele nesta existência. Então a gente não deve ali ficar pensando muito, tentando entender o que a doutrina espírita nos diz. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala: Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, não faz nada de inútil. Mas, é claro, como nós temos todas as leis, a lei de ação e reação, ela funciona, gente. Seja para essa existência, seja para a próxima. Então, o que a gente faz vai ter, sim, uma reação. E no caso desse exemplo que eu dei, a reação veio rápido. Não demorou muito, não. Não precisou de uma outra vida. Veio nessa encarnação. Mas eu quero ler mais uns trechinhos da mensagem. Cada criatura constrói na própria mente e no próprio coração o paraíso que a erguerá ao nível sublime da perfeita alegria, ou o inferno que a rebaixará aos mais escuros antros do sofrimento. A gente percebe que tudo que passa conosco, inicialmente, reflete em nós. Reflete dentro da nossa consciência. E Emmanuel sempre traz uma oportunidade de refletirmos. Ele cita ali referente à perfeita alegria. Quem aqui não gostaria de ter uma alegria perfeita, ser alegre, estar bem sempre, ou fugir do sofrimento? Mas a gente sabe que na atualidade o sofrimento ele tem sido como um reflexo de muitas coisas, de muitas ações. Muitos aí atualmente buscam por meio de terapias para amenizar o seu sofrimento. Mas a gente percebe pela mensagem que a nossa consciência, que ela registra tudo. Porque, como eu havia dito lá no início, às vezes a gente olha para uma pessoa, a pessoa está ali sorrindo, né, transparece alegria, mas internamente, na consciência dela, ela não está bem. Então, todos os sentimentos que a gente tem, eles acabam começando dentro de nós. E a gente pode ter certeza que o verdadeiro paraíso não é um lugar. O verdadeiro paraíso é um estado da alma. Porque se considerarmos que às vezes estamos num ambiente tranquilo e a gente também está tranquilo, mas existem aquelas pessoas que num ambiente tumultuado conseguem se manter tranquilas. E que o verdadeiro inferno também é um estado da alma. Porque como assim como eu havia dito, às vezes você está olhando para uma pessoa, a pessoa está ali transparecendo, né, felicidade, está muito bem de vida, ou está no seu limite, no seu ápice, mas internamente ela está sofrendo, ela não está bem, ela está se sentindo só. A gente tem aí na atualidade muitos casos de depressão, muitos casos de suicídio, que às vezes a pessoa, a família, diz assim: nossa, mas não deu sinal nenhum, eu nem percebi. Mas a pessoa vai sim dando sinais, só que a maioria das vezes ela consegue esconder, mas dentro dela está ali sendo registrada, ela está ali guardando. Vamos voltar um pouquinho lá nas Escrituras. E em Mateus capítulo 5, nos versículos 38 ao 42, Jesus, quando fazendo a sua pregação no Sermão do Monte, ele disse: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, não resistais a quem faz o mal. Ao contrário, se alguém te esbofetear na face direita, apresenta-lhe também a outra face. Aí eu pergunto aqui, quem aqui dá outra face?
Quem aqui se apanhar, né, se levar um tapa ou se sofrer, não vão partir para a parte agressiva, né, para a violência. Mas quem aqui, se for ofendido, vai simplesmente se calar e falar assim, tá bom, pode xingar mais um pouco. Ou na questão da violência, não, bate do outro lado, porque eu tô bem hoje e tô tranquilo. Quem aqui faz isso? Quem aqui hoje, no nosso dia a dia, em como vivemos, não revida, não quer, seja com violência, com palavras, não quer dar o troco? Não acredito que tenha alguém aqui que tenha todo o conhecimento ao ponto de se controlar. Pode ser, às vezes, a pessoa está num dia bom, mas como vivemos hoje, a tendência é revidarmos, a queremos dar o troco. E aí a gente percebe que os nossos sentimentos, eles vão ali ficando dentro de nós. Às vezes, temos situações que a gente já está guardando ali raiva de uma pessoa. A pessoa já está incomodando a gente há muito tempo. Aí, de repente, a pessoa age de uma forma, opa, é a oportunidade que eu tenho de eu descontar. É hoje mesmo que eu vou descontar. E aí você revida. Normalmente é assim que a gente age. Mas, Allan Kardec, ele nos traz no livro O Céu e o Inferno que o sofrimento ou a felicidade do espírito decorrem principalmente do estado moral em que ele próprio se encontra. E André Luiz também nos traz, um outro espírito também nos traz, no livro Ação e Reação, a reflexão de que toda criatura vive na onda espiritual em que coloca a própria mente. Então, se a gente pensar ali que num dia a dia você vai ali refletir toda a sua ação, pode ser que às vezes quem tem filho pequeno trabalha o dia inteiro, chega em casa, tem paciência às vezes? Não tem, por quê? Porque você já carregou ali um dia inteiro de vários sentimentos, às vezes chega em casa, vem o filho, mãe, quero isso, mãe, e você acaba estressando, acaba expondo ali coisas que talvez não teria necessidade. Então, como Jesus já havia dito, não seguir o que a lei de Moisés trouxe anteriormente, que a lei de Moisés, ela já trazia. Não, revidar é olho por olho, é dente por dente. Então ele trazia, nas leis de Moisés, era sempre trazido você fazer, você agir, você reagir. Mas Jesus veio trazendo as leis de Deus, que é amor. Aí eu pergunto, quem aqui jamais, porque é pesado, mas é jamais, em nenhum dia ou em nenhum momento, passou pela situação de quê? Ficar remoendo algo. Que nem eu citei do exemplo, né, de uma conversa ou de uma situação que você não revidou. Que Jesus falou para não revidar. Mas a maioria das vezes, a gente não revida. Pode ser que não revide numa situação assim, não teve oportunidade. Aí fica, ou alguém fala alguma coisa com a gente e a pessoa fica ali, remoendo aquilo. Ah, mas eu podia ter feito diferente. Não, eu podia ter respondido, eu podia ter agido de forma diferente, e fica ali remoendo aquilo o dia inteiro e não vai percebendo que o corpo vai mudando, o humor vai mudando. Porque às vezes a gente está ali bravo com uma outra pessoa, com alguma coisa que uma outra pessoa fez, aí se chegar alguém bem perto da gente, né, a gente está com raiva de um outro, e vem alguém perto da gente, querendo conversar, a gente, sai pra lá, não quero papo não. O nosso humor ele vai mudando e a gente não percebe. Porque depois alguém fala assim, nossa, mas você estava estressado. Estava mesmo, tem certeza? E nisso, até o nosso sono, tem pessoas que às vezes ficam remoendo aquilo, aquela raiva, aquele rancor, aquele ódio, aquela situação, aquele dia, aquela conversa, fica remoendo aquilo e chega de noite, até o sono muda. A pessoa não consegue dormir e nisso vai desgastando, a disposição da pessoa também vai mudando.
Mas aí, nesse exemplo, quem que causa sofrimento para a gente? Já que a gente está aqui para pagar pelos nossos erros, pelas nossas falhas, quem que causou sofrimento para a gente? Porque tem gente que pensa assim, não, eu vim para poder corrigir os meus erros, vim para corrigir meus erros com fulano, com cicano, com quem quer que seja, mas num caso assim, sendo que eu que fiquei ali o dia inteiro remoendo, sabendo que a gente não deve, né? Jesus já veio e falou para a gente dar a outra face, para a gente demonstrar que a gente age diferente. Como que a gente pode dizer que o sofrimento causado em nós foi feito pelo outro, sendo que foi escolha nossa ficar ali o dia inteiro, sendo que a gente podia ter ali simplesmente perdoado, deixado para lá, falar, não, deixa para lá. Às vezes ele não estava bem, né, me ofendeu, falou aquilo, não estava bem, deixa para lá. Só que aí, com relação a isso, a gente vê um outro exemplo da lei de ação e reação que Deus nos trouxe. Porque a reação não é só do que a gente faz para com o outro, mas também do que a gente faz para nós mesmos. E como sempre, né, a justiça divina, ela vem com o intuito de nos melhorarmos, a lei de ação e reação também é assim. Ela vem para nos mostrar que o que colhemos externamente, primeiro a gente colhe interno. Tudo que você fala, toda a reação que você tem, primeiro, como eu disse, passa na cabeça, no cérebro e depois sai pela boca. Então, se você vai ofender alguém, você primeiro pensou. Então, primeiro, para expressar um sentimento ruim, expressar uma raiva por meio de palavras, você já reagiu ali dentro da sua cabeça, você já fez aquele movimento ali, às vezes, dependendo da situação, seu coração já acelerou, você já ficou nervoso, já teve todo um processo e depois você expressou. Então, a reação, ela começa dentro de nós. Começa dentro de todas as nossas escolhas, de nossas ações. Só que o Espírito Joana de Ângeles, ele sempre nos traz sempre mensagens com relação à parte do nosso raciocínio, da nossa análise moral e também do nosso psicológico. Ela traz no livro Leis Morais da Vida, por meio de Divaldo Franco, que toda ação produz inevitável reação no campo da consciência e que as leis divinas são códigos imutáveis da natureza criados para guiar o homem rumo à felicidade real e à evolução espiritual. Aí eu queria ler uma mensagem de Paulo de Tarso, que está em Epístolas aos Gálatas, que diz: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. E só para terminar, eu gostaria de ler o último trechinho da mensagem de Emmanuel, que diz: cultivemos na sementeira de cada dia a paciência e a bondade, a harmonia e a tolerância, enquanto a oportunidade de plantar brilha hoje em nossas mãos, porque amanhã será para nós um novo tempo de colher e ressurgiremos diante da verdade com as flores da vitória espiritual, que será a luminosa ascensão da morte para a vida, ou com os espinhos de angustiosos compromissos, com a sombra, representarão para nós outros a volta das eminências da vida para um novo mergulho nas pesadas correntes da morte. Então ele mostra aqui que a gente tem que aproveitar o dia a dia, porque a gente, dependendo das nossas ações, a gente vai sim reencarnar quantas vezes, sejam elas poucas ou muitas, ou literalmente inúmeras vezes, até a gente aprender, até a gente evoluir. E que isso fica a cargo de nós,
se a gente quer uma vida com flores, com uma vitória espiritual, ou se a gente quer voltar ali nas pesadas correntes da morte, nas eminências da vida, que enquanto a gente não aprender, a gente vai ficar indo e voltando. E, para finalizar, eu gostaria de reforçar que a cada dia nós temos a oportunidade de começar, de recomeçar, e que cada dia nossas escolhas, nossas ações vão transformar o nosso futuro. Então eu gostaria de dizer que eu espero que a partir de hoje, tendo um pouquinho mais de conhecimento referente à justiça de Deus, à lei de ação e reação, que possamos aproveitar a oportunidade que nos foi dada e começar ou recomeçar a nossa transformação, a fim de criar um futuro melhor, conforme Deus deseja para nós. Que Jesus continue sempre nos abençoando e nos amparando nessa trajetória encarnados. Que assim seja.